Boa noite. Que bom estar de volta. É muito gostoso passear, viajar, rever os parentes e amigos, mas é muito gostoso também voltar e rever os irmãos queridos, que já fazem parte da minha família. Estou feliz pela oportunidade de ainda falar com vocês, abrirmos juntos a palavra de Deus para uma meditação ainda no início do ano. Porque é sempre bom lembrarmos que Deus nos concede, dentre muitas bênçãos, Ele concede a cada dia uma nova oportunidade para cada um de nós. E como é bom sabermos que nós somos responsáveis por toda escolha, por cada atitude que fazemos, porque Ele está conosco, Ele promete nos dar forças, mas nós precisamos buscar isso. Eu creio que vocês, assim como eu, no início do ano nós sempre fazemos planos, né? Nós ainda estamos no primeiro mês de um ano aí pela frente e nós temos muitas expectativas para esse novo ano. Expectativas profissionais, talvez pessoais, espirituais. E muitas vezes nós esquecemos de fazer a cada dia uma avaliação de que a que pé está o nosso plano, a nossa avaliação, o nosso planejamento. E eu quero falar com vocês sobre isso hoje, porque são muitas as situações que estão ao nosso redor e que podem fazer com que nós percamos o foco. Você que está de casa também, gostaria que você refletisse bastante sobre o que nós vamos tratar aqui nessa noite. E para ilustrar o assunto que nós vamos tratar, eu separei um vídeo, vou pedir que o pessoal do som coloque esse vídeo agora, e vocês vão entender um pouquinho sobre o assunto dessa noite. É comum, quando falamos em fim dos tempos, vir logo à mente terremotos, guerras, fome. Porém, quase passa despercebido um sinal. O próprio Senhor Jesus alertou que haveria na sua volta. O mesmo que aconteceu no dilúvio. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta quando as águas do dilúvio os afogaram. É evidente que estamos vivendo na era da distração. Nunca em toda a existência humana houve tantos atrativos para nos distrairmos. Smartphones, games, séries, filmes, aplicativos. Um mundo de opções para ocupar o nosso tempo. Essa tem sido a principal arma do diabo para esfriar muitos cristãos no mundo inteiro. O uso abusivo da tecnologia está afetando a nossa relação com Deus. As novas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano. Segundo o Instituto Americano, as pessoas já passam mais de 1/4 do dia em frente a um computador ou smartphone e checam o mesmo cerca de 150 vezes por dia. O uso excessivo dessas distrações digitais produzem as mesmas mudanças neurológicas que o vício da cocaína. O tempo que antes era para a leitura da Bíblia, as orações em casa, da ida à igreja, são ocupadas pelas distrações produzidas pelo império das trevas. Quantos que deixaram de ir na reunião da igreja aquele dia para terminarem de assistir à série favorita? Ou estavam tão distraídas na rede social que se esqueceram do tempo e quando viram, não foram mais uma vez. O tempo em meditar, jejuar, orar, de ter o seu momento com Deus está ficando cada vez menor. Talvez o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição, dinheiro, drogas, mas está roubando de você o tempo que antes era de Deus. E assim estamos vendo muitos cristãos apagados, sem brilho pela falta do azeite das suas lâmpadas. Estamos vivenciando hoje os mesmos dias de Noé.
As pessoas estão tão distraídas com as coisas desse mundo que não percebem que o fim se aproxima. Não se distraia. Isso pode ser fatal. Vou fazer um videozinho rápido aqui agora. Vou encontrar minha mãe para almoçar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vamos orar? Assim como você está, feche os seus olhos, vamos falar mais uma vez com Deus. Espírito Santo, estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui, nesse santo e bom lugar. Santo porque o Senhor se faz presente. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem muito especial para cada um de nós. Por favor, fale conosco. Que possamos estar atentos a cada uma das mensagens que o Senhor deseja nos comunicar. E acima de tudo, Senhor, nos dê forças para vivermos segundo os seus propósitos. É o que pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, chocante, né? Um vídeo curtinho. Às vezes alguns acham que é extremismo, um assunto delicado, mas necessário. Nós estamos começando o ano, como eu falei para vocês, muitos planejamentos, mas nós precisamos nos atentar para não perdermos o foco, para não ficarmos distraídos diante de tantas coisas que são colocadas diante de nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler um pouco sobre a palavra de Deus e meditar nesse assunto que eu já introduzi. Esse capítulo 15 de Lucas, vou esperar que vocês encontrem para que nós possamos meditar juntos. Ele traz algumas situações de distração. Nós vamos ver aí a parábola da ovelha perdida. E se ela se perdeu, em algum momento houve distração. Eu não sei se de repente essa ovelha, ela se encantou com alguma grama verdinha e acabou se perdendo do bando. Se ela de repente viu algo que chamou muito a atenção e ela ficou ali meditando e não viu o pastor conduzindo as demais ovelhas. Fato é que ela se perdeu. Essa ovelha perdida, nós temos também o relato da dracma perdida, nesse capítulo 15 de Lucas. Também houve distração, porque alguém tinha as dracmas, uma mulher, né? Jesus começa falando que uma mulher tinha algumas dracmas e que ela perdeu. Houve também distração nesse caso. E, por fim, aí a gente vai ler a parábola do filho pródigo. Ele também se distraiu, porque ele pediu do pai a herança antecipada, mas em algum momento ele dissipou tudo aquilo que ele tinha recebido. Sem perceber, todo o dinheiro acabou e ele ficou sem ter condições de se sustentar. Nós conhecemos a história. Ele começou a cuidar de porcos para ter o que comer. Nesses 3 episódios a gente vê que a distração, ela foi um fator predominante para que algo se perdesse. Houve a distração de alguém. Percebam que no caso da dracma perdida, é a única situação que a dracma ela não teve culpa, concordam? A distração não foi da dracma, foi da mulher que tinha as dracmas. Mas nos 2 casos anteriores, a ovelha e o filho pródigo, eles foram corresponsáveis. Eles tiveram participação direta em tudo isso. Isso faz a gente pensar em algumas situações nas quais nós estamos envolvidos. Em algumas situações, nós nos distraímos e perdemos alguma coisa de vista. Mas tem algumas situações que nós somos responsáveis pela perda de algo ou de alguém. É bem verdade que a salvação é individual. Mas Deus fala que o escândalo virá, mas ai de quem for responsável por esse escândalo. Nós somos responsáveis, sim, pela condição espiritual das pessoas que estão ao nosso redor. Eu vejo aqui crianças, os pais, os meus já estão maiores.
Mas os pais, eles são responsáveis pela condução dos pequenos. Quando eles ficam nesse meio digital, distraídos, envolvidos em tantas situações, a ponto de não ter aquele momento do culto familiar, onde eles estudam a lição da escola sabatina para no sábado recapitular, é uma falha também dos pais. Concordam comigo? Os meus já estão grandes, mas eu ainda vivo situações assim com eles. Quando nós estamos aqui, eu estive aqui na quarta-feira, estou muito feliz. Eu fiquei sabendo que foi um sermão do Expedito. Não sei se foi isso, se foi o Espírito Santo, mas o povo está vindo para a igreja. Eu estive aqui na quarta-feira e vi que essa casa estava cheia, bonita, assim como hoje. Mas nós sentimos falta de alguém. E nós somos responsáveis também por essas pessoas. Nós precisamos mostrar para essas pessoas que elas fazem falta. Que Deus se preocupa de uma forma muito pessoal com cada uma delas. Que quando elas estão assistindo, e talvez algumas pessoas tenham apenas essa possibilidade, elas estão sim desfrutando desse momento conosco, mas muitas que têm condições de estar aqui e não estão, elas estão perdendo algo que elas só vão encontrar aqui. Não é a mesma coisa. Estar de casa e estar aqui não é a mesma coisa. Se eu falar para vocês que comer um bolo daqui, você lá de casa vai sentir o sabor, e se você falar para mim que tudo bem, você sente de casa, aí é a mesma coisa. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Você vai sentir, talvez a boca salivar, vai imaginar o gosto do bolo, mas você não vai sentir o sabor. Estar aqui é muito mais gostoso. E nós precisamos nos preocupar com as pessoas que não estão aqui. Muitas pessoas vão enfraquecendo na fé e nós simplesmente vamos assistindo isso acontecer. Quando Deus pede algo a mais de nós. Antes que a dracma se perca, nós precisamos alertá-las. Nós sabemos que o inimigo ele usa diferentes distrações, diferentes métodos de fazer com que o povo dele se afaste. Fazer com que o povo dele não tenha metas espirituais, não queira sempre progredir na sua relação com Deus. E ele usa diversas. Nós sabemos desde o início da história do povo de Deus, ele tem um arsenal de situações para nos enredar. Ele já usou a fogueira e não foi eficaz. Ele já usou diversos outros métodos, mas nós estamos vendo que nessa geração, século 21, essa geração ela é conhecida como a geração das distrações. E nós precisamos tomar cuidado. Quando nós olhamos uma coisa muito grande, nós nos atentamos e muitas vezes nós desviamos, porque nós sabemos que aquilo pode ser prejudicial, vai me fazer cair. Mas quando é pequenininho aos nossos olhos, muitas vezes passa de forma imperceptível aquilo que nós deveríamos estar nos atentando e tomando muito cuidado. Eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre a condição daquela ovelha, a ovelha que se perdeu. Foi algo dela. Ela se perdeu. E nós não sabemos, porque o texto não deixa claro, o que motivou aquela ovelha a se perder. Mas ovelha, ela já é caracterizada por um animal dócil, inocente, passivo. E, de repente, ela saiu fora do círculo ali de proteção, onde ela estava sob os cuidados do pastor, ela estava com as demais ovelhas. E muitas vezes nós nos colocamos nessa situação também de forma distraída e muitas vezes não premeditada, nós vamos nos afastando daquilo que é o círculo de proteção. E eu não sei para você o que seria esse círculo de proteção, mas eu me sinto muito segura aqui dentro desse lugar. Não que aqui tenham pessoas perfeitas, mas aqui eu consigo ter um contato direto com Deus. Eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo, me incomodando naquilo que tem sido talvez para mim uma fraqueza. Eu me sinto segura quando pela manhã eu acordo os meus filhos e eu chamo eles para fazer uma oração, para meditar,
de forma simples, rápida, mas eu me sinto segura quando eu busco a Deus e peço que Ele esteja comigo, porque ninguém sabe o que pode acontecer. Essa vida é um sopro. Nós não sabemos o que vai acontecer quando a gente sai da porta para fora. Eu me sinto segura quando eu abro a palavra de Deus e eu consigo meditar, consigo ouvir a voz de Deus falando comigo. Este é o caminho, andai por ele. Meus queridos, nós não podemos perder de vista, o ano só está começando. Quais são as situações seguras para que nós possamos nos ancorar nelas? Abram a Bíblia de vocês, em Apocalipse 12, 12. Quero que vocês leiam comigo um texto conhecido, mas que se aplica ao que nós estamos falando aqui. Apocalipse, fácil de achar, o último livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 12. Por isso, todos encontraram? Estou vendo algumas Bíblias ainda, vou esperar que vocês encontrem para nós lermos juntos. Todos acharam? Você que está em casa, tem na tela aí para que vocês possam acompanhar. Eu vou ler na versão que está na tela. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Meus queridos, enquanto nós estamos distraídos com coisinhas do cotidiano, com coisinhas que são colocadas diante de nós com esse propósito, Satanás, ele não para. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele vai usar todas as armas possíveis para fazer com que você e eu estejamos distraídos demais para buscarmos a palavra de Deus. Vocês já perceberam como que em cada lugar que a gente vai tem algo para nos distrair? Até no dentista. Esses dias eu fui na minha dentista, tem uma TV assim em cima que é para você nem sentir quando a agulha entra para fazer uma obturação, por exemplo. Já perceberam que você vai num hotel e as pessoas elas não estão mais preocupadas com a cama, se é fofinha, se é agradável, se o ambiente é seguro. Elas querem saber se tem Wi-Fi. Aí sim elas se sentem tranquilas, aqui dá para ficar. Já perceberam que no ônibus, no metrô, eu fui na quarta-feira no Parque Vila Lobos, até lá tinha uma tela, não era uma TV, mas eram propagandas que iam se repetindo. Tem em todo local algo para nos distrair. Tudo bem? Oro sim, que Deus a abençoe. Percebam que em cada local tem algo para nos distrair, para tirar o foco, para que nós percamos o nosso foco. E veja bem, eu estive pesquisando e eu descobri que a tradução mais exata para distração é desvio de atenção. Algo que impede a concentração e o foco. Isso é distração. E curioso que nós conhecemos a definição de pecado. Aquela tradicional definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei. Mas estudando um pouco mais, eu descobri que a tradução que melhor traduz pecado, a mais exata é errar o alvo, perder o foco. Ou seja, pecado tem muito a ver com distração. E é por isso que o inimigo ele fica o tempo inteiro colocando situações para nos distrair. Mas até aqui nós falamos de distrações que muitas vezes talvez não seja o seu diferencial, a sua preocupação, porque isso não afeta você. Eu estava comentando lá com os meus amigos que os meus pais, eu estive com eles até esses dias atrás, eles não têm TV em casa e eles não sabem usar o telefone ainda. Então, eles não têm esse tipo de distração que nós vimos dos meios tecnológicos não afetam os meus pais. Eles têm 81 e 83 anos. Meu pai, 83, minha mãe, 81. Mas Satanás, ele tem uma distração para eles.
ele tem uma distração para os pequeninos aqui. E é muito complicado, porque muitas vezes nós temos filtro. Quando nós estamos vendo as telinhas, a gente sabe diferenciar uma situação da outra. Eles não têm esse filtro. Então é uma responsabilidade maior ainda para o adulto que está do lado. Mas todos nós temos a nossa distração. E muitas vezes, as distrações, elas não são distrações apenas de meios tecnológicos. Eu quero convidar vocês agora a verem uma distração que talvez esteja atingindo a você que pensa que não, nada tende a me distrair. Porque eu tenho foco, eu faço tudo da forma como deveria ser feita. Vamos lá, para Lucas, volta só um capítulo. Nós estávamos em Lucas 15, vamos voltar para Lucas 14. Vamos lá. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler Lucas 14. Deixa eu ver com vocês aqui. Lucas 10. Bem, eu vi que não estava. Volta um pouquinho mais. Lucas 10. Nós vamos ler do versículo 28 ao 32. Volta um pouquinho mais, lá para Lucas 10. Vamos ler dos versículos 28 ao 32. Esse texto narra um episódio da vida de Jesus. Todos encontraram? Acompanhem comigo. Então Jesus lhes disse... Não é esse o texto. Não. Eu vou procurar o texto, ou eu estou... Espera aí, gente. Eu quero aquele texto. Eu sempre gosto de pregar quando o Rubens está na plateia, mas ele não está, mas o Expedito está ali, o Renando. Eu quero o texto de Marta e Maria. 38, obrigada. Olha aí, tem o Silvio aqui também. Então, vamos voltar, não é do 28, é do 38. Vamos lá. Capítulo 10, só que vamos lá para o versículo 38. Ok, agora sim. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta, que dava-se assentada aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja bem, em algumas traduções diz que Jesus fala que Marta estava distraída. Ela estava ocupada com muitas coisas. E era legítimo o que ela estava fazendo. Ela estava servindo o mestre. Ela não estava nas redes sociais. Ela não estava no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Ela estava servindo. Mas no julgamento de Jesus, Maria tinha feito a melhor escolha. O que muda, o que diferencia a atitude de Marta e de Maria? Prioridades. Uma priorizou atender as necessidades do Salvador. E ela se ocupou da forma como ela achava que era a melhor possível. E ela estava trabalhando incessantemente para lá e para cá. Maria, ela priorizou estar aos pés do Salvador, buscando receber dele toda a informação, receber dele toda a força, toda a instrução. E Jesus classificou a atitude de Maria como a mais correta naquele momento. Nós estamos colocando essa ilustração porque muitas vezes as distrações, elas vão vir de uma forma que nós poderíamos dizer:
Isso é certo. E não era errado o que Marta estava fazendo. Trabalhar é correto, é certo. Mas muitas vezes o nosso trabalho pode ser a nossa distração. Muitas vezes as pessoas estão se distraindo com os estudos. Elas estão mais preocupadas em ter ali na parede um certificado de conclusão de curso do que o tempo que elas precisam dedicar a buscar o que é eterno, o que fica para sempre. E muitas vezes nós vamos ter que priorizar. E como priorizar? Como saber que escolha fazer a cada momento? Com certeza, meus queridos, isso não vem de uma mente humana apenas. Nós precisamos buscar discernimento que o Espírito Santo, apenas Ele pode nos dar. Para que possamos discernir o que fazer e como fazer. Que escolhas precisamos tomar a cada dia. Nós vamos ter aí alguns dias e meses pela frente. O ano está só começando. Mas todos os dias é dia de escolher. E nós precisamos buscar essa força em Deus para fazer essas escolhas. Nós não podemos ir com o ímpeto de que nós podemos, com as nossas próprias forças, tomar decisões e buscar e escolher, sendo que nós somos falhos, pecadores, a nossa visão é muito limitada. Nós precisamos buscar do Espírito Santo algo que possa realmente direcionar as nossas escolhas. Prioridades. Nós vamos ter que definir o que é importante e o que é essencial. Muitas coisas serão importantes, mas nós precisamos saber em que momento eu preciso escolher o que é essencial, o que não vai dar para ficar sem, de jeito nenhum. E isso só o Espírito Santo vai poder nos ajudar. Lá em 2 Coríntios 2:11, diz que nós não devemos ser ignorantes quanto aos ardis do inimigo. Nós precisamos estar atentos. Quais são as situações que estão sendo colocadas diante de nós? Como nós vamos lidar com cada uma delas? Lá em Efésios 4:27, fala para a gente não dar lugar ao diabo. Soa estranho, né? Às vezes a gente quer ouvir apenas do amor de Deus. Isso é muito bom. Mas nós precisamos lembrar sempre que nós não estamos no nosso lugar. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é no céu. Enquanto estivermos aqui, nós estamos num campo de batalha. Onde todo momento nós precisamos nos posicionar. E sempre nos posicionarmos do lado do vencedor, que é Jesus. Ele já venceu por nós. E não vale a pena a gente ficar, sabe, às vezes brincando de sermos cristãos. A gente precisa assumir uma postura certa, uma postura responsável diante de Deus. Fazendo tudo aquilo que Ele deseja que façamos, para que Ele possa agir através de nós. Quantas situações eu creio que o Espírito Santo deseja fazer através de nós, mas nós estamos impedindo essa ação. Porque nós estamos distraídos com tantas coisas nesse mundo. Eu espero que nós possamos ter uma perspectiva de sempre olhar ascendente. Olhar sempre à frente, para o alto e avante. É lá no céu que nós vamos poder descansar. Lá nós vamos baixar a guarda. Lá nós vamos poder ficar tranquilos, mas enquanto estivermos aqui, que nós possamos estar vigilantes, firmes. Eu convido você a ler agora comigo, lá no livro de Reis, 2 Reis. 1 Reis, 18:21. Vamos lá. Lá no Antigo Testamento. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 21. Esse episódio é aquele que a gente conhece bem da história do povo de Deus, em que Baal estava ali, né, sendo retratado pelos aqueles tantos sacerdotes, aquelas pessoas que acreditavam que Baal fosse Deus. Mas ali estava Elias, o único profeta do Senhor que restou,
estava ali. Na verdade, naquele momento ele era o único, porque até quando ele estava desanimado, Deus revelou para ele que ele não estava sozinho, não. Tinham outros. Mas naquele momento ele estava ali. O único que estava levantando a bandeira do Deus verdadeiro, do Deus vivo. E ali a gente sabe que, diante de toda aquela multidão de pessoas que estavam tentando definir qual era o Deus verdadeiro, as pessoas se cortavam, as pessoas gritavam, Baal, Baal, e nada acontecia. Mas quando Elias colocou sobre o altar o holocausto, molhou ao redor, nós sabemos que naquele momento desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. E as pessoas ali não tiveram dúvidas, elas tiveram convicção, esse é o Deus verdadeiro. E depois que tudo isso aconteceu, Elias se dirige ao povo e ele fala assim, versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém o povo nada respondeu. Meus queridos, isso é chocante, né? Porque diante de uma cena tão evidente do poder de Deus, aquele povo, ele se calou. Eles não se posicionaram. E eu fico pensando, quantas vezes nós também agimos assim? Diante de tantas evidências, de que nós precisamos nos posicionar, que nós precisamos buscar uma intimidade maior com Deus, Ele anseia por isso. Nós estamos nos omitindo, nós estamos nos calando. Ah, meus queridos, que nós tenhamos coragem de falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós tenhamos a vontade de buscar a Deus, porque o resto Ele vai completar em nós. Jesus não deixou ninguém enganado, Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é com a força que Ele venceu, que nós podemos vencer também a cada dia. Que nós estejamos vigilantes, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, todos os sentidos, possam estar atentos para ouvirmos a voz de Deus, para discernirmos quais são os seus desígnios para nós, e que possamos caminhar um dia de cada vez, com perseverança, com fé, até que tenhamos a oportunidade de falar com Jesus, face a face, e falar, olha, muito obrigada por sua intervenção diária em minha vida, por não permitir que eu sucumbisse nas tantas distrações que estavam ao meu redor. Sejamos vigilantes, estejamos sóbrios a cada dia desse novo ano. É o meu desejo para todos nós.